Vamos então entender o nosso construtor. Aqui em cima eu recebo aqueles parâmetros já conhecidos, o Nav Controller, que controla a navegação, os parâmetros para a gente conseguir trabalhar com os parâmetros que vem lá do HTML, o SQLite Service que está apontando para o lançamento desse receita provider. Aí eu tenho um outro SQLite Service, mas eu chamei esse de SQLite Service conta. Tá? Esse está apontando para o conta receita provider, porque eu vou precisar consultar as contas de receita para carregar nesse outro array aqui. Ó. Tá? Vou fazer duas consultas aqui no caso, ok? E finalmente eu tenho a plataforma, né? Muito bem. Primeira coisa que eu faço no meu construtor é zerar as minhas variáveis. Tá? Então esse total recebido, total geral, zero os três. Instancio um novo lançamento, um novo objeto lançamento de receita. Pego os parâmetros, né? Quando eu tiver sempre que eu executo este método aqui, ó, push, né, no edit item, delete item, enfim, sempre que o construtor ele for disparado, eu pego os parâmetros, pego o item que está selecionado, pego a operação, saber se está constando, inserindo, editando ou excluindo, pego o mês ano selecionado e pego a conta selecionada. Lá no código das tags, né, no HTML, com o código Ionic, nós vamos saber onde estão esses carinhas aqui lá no código HTML, o mês ano selecionado e a conta selecionada, tá? Inicializo os meus arrays, o de itens e o de contas, zero eles aí. E aqui eu configuro o meu filtro, ó, tá? Lembrando que filtro é uma nova variável que eu tenho aqui em cima, do tipo string. Então tá aí. O filtro vai ser assim, mês ano igual a des.mêsano selecionado. Tá? Então, por padrão, eu filtro por mês ano. Legal? Perfeito. Se a conta estiver selecionada, né, se o usuário por um acaso selecionar uma conta, daí eu incluo no filtro, ó, filtro igual a filtro mais and código igual a des.conta selecionado, tá? Então, o usuário seleciona por mês ano ou por mês ano e conta, legal? Vamos ver se isso vai funcionar, né? Se não tiver mês ano selecionado, então o filtro vai ser ID maior que zero, traz todo mundo, tá? Traz todos os registros. Se o cara tiver lá 100 lançamentos por mês durante 10 anos, ele vai carregar tudo. Tá? Essa então é a lógica da aplicação que está nesse momento. Né? Caso você encontre aí algo que você não concorde, que você acha que possa melhorar, sinta-se à vontade. Esse realmente é o seu trabalho. Você trabalha em entender isso aqui e dizer, poxa, isso aqui não está legal não. Eu acho que não tem como deixar o cara selecionar tudo não. Ele tem que selecionar sempre pelo mês e pelo ano, sempre pelo mês e pelo ano e pela conta, tá? Selecionar tudo em determinado momento pode dar algum problema para o usuário. Isso pode queimar o filme da empresa, tá? Pense sempre sobre isso. E realize testes, né? Quando você estiver realizando seus testes na sua aplicação, insira diversos dados, faça um laço, coloque centenas, milhares de registros e faça testes na sua aplicação antes de colocá-la em produção, tá? E aqui eu começo as minhas consultas, ó. Eu pego a plataforma, verifico se a plataforma está ok, está preparada, e então eu pego de novo aqui a plataforma, verifico se ela está preparada. Será que eu preciso fazer isso duas vezes? Verifique isso daí, tá? Pego o SQLite Service. Esse SQLite Service está apontando para o lançamento de receita provider, tá? E aqui, ó, no lugar de eu selecionar tudo, eu vou selecionar com o filtro, Select Filter. E aí eu passo o filtro como parâmetro. Lembra que eu falei que a gente ia voltar lá no nosso provider para analisar esses dois outros métodos? Chegou o momento da gente analisar isso aqui, ó. Esse método aqui, Select Filter, tá? No método Select All, eu seleciono todos os registros da tabela lançamento receita, jogo esses registros no array registros aqui, ó, tá? E trato esse array lá na minha página, né? Eu pego aqui os dados de registro, isso aqui, pode ser no caso do lançamento mesmo, né? Eu pego os dados de registro aqui e vou jogando dentro do meu array de itens, no caso aqui, tá? Sendo que
No caso do lançamento de receita, eu não estou utilizando, né, não estou utilizando o método Select All, mas sim o método Select Filter. Ele faz basicamente a mesma coisa, tá? O método Select Filter. A diferença é que eu vou selecionar tudo de lançamento receita, onde e aí o meu filtro, tá? E o que é que vai ser o meu filtro? Meu filtro vai ser ou mês ano igual a mês ano selecionado, ou mês ano igual a mês ano selecionado e código igual a conta selecionada, ou caso eu não tenha selecionado mês ano, ID maior que zero, tá? Então, ou ele vai trazer todo mundo, ou ele vai trazer todo mundo com um mês ano selecionado, ou todo mundo com um mês ano e um código selecionado, tá? Esse então é assim que funciona o meu método filtro, tá? Mesma coisa que de cima do Select All, sendo que agora ele filtra ou pelo ID maior que zero, traz todo mundo, ou pelo mês ano, ou pelo mês ano e código. Perfeito. Continuando aqui então, depois que eu seleciono todo mundo aqui e carrego no meu array de itens, tá? Eu vou agora verificar se a situação é recebido, tá? Se a situação for recebido, eu atualizo o valor em total recebido. Total recebido igual a total recebido mais valor. Se a situação for a receber, se não for recebido, é a receber, né? Daí eu pego o valor e totalizo no meu a receber, tá? E no final das contas eu pego o total geral e somo com o valor, né? O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Eu já posso no começo do mês fazer os meus lançamentos, tá? Por exemplo, eu coloco lá, eu vou receber salário no dia 20, vai ser R$ 1.000. Como é que está a situação desse lançamento aqui? A situação desse lançamento aqui está a receber, tá? Daí chegou o dia 10. Aí no dia 10 eu recebi um aluguel. Tem uma casa alugada, tá? Dia 10, R$ 1.000 também. Eu já recebi esse aluguel. Como é que está a situação desse cara aí? Está recebido, ok? Quando eu chegar no dia 22, por exemplo, eu vou acessar minhas contas de receita, os meus lançamentos de receita, vou alterar esse lançamento de salário para recebido, ok? Mas antes disso, né, se eu entrar no sistema e acessar os lançamentos de receita, no final eu vou ter assim, ó, total a receber 1.000, total recebido 1.000 também, né? Porque eu tenho R$ 1.000 para receber de salário lá no dia 20, mas eu já recebi 1.000 aqui de aluguel, tá? E finalmente eu vou ter o total geral, que é tudo que eu vou receber naquele mês, tá? Que é 2.000, tá? Então é para isso que serve esse controle do total a receber e do total recebido. É só para o usuário ele saber, o que é que falta ainda para eu receber, o que é que eu já recebi nesse mês e qual é o total geral que eu vou receber como receita, né? Mesma coisa, mesmo esquema nós temos lá no lançamento de despesa, tá? Perfeito. Depois que eu fiz tudo isso aqui, eu agora vou utilizar o SQLite Service Conta, né? Eu vou carregar agora, ó, Select All, carregar todas as contas dentro do array contas, tá? Lembrando que eu tenho dois arrays aqui, ó. Eu tenho o array itens para eu colocar os meus lançamentos e tenho o array contas para colocar as contas de receita, tá? Porque eu vou permitir o usuário vincular os lançamentos de receita, né? Cada lançamento a uma conta de receita, tá? Depois a gente vai fazer um agrupamento para isso aí, para saber o que é que o usuário está recebendo de salário, o que é que ele está recebendo de aluguel, enfim. Vai agrupar as receitas dele para nós termos os totais. Esse é então o meu construtor, né? Vamos fazer um resumo aqui, uma revisão nesse nosso código de lançamento de receita, tá? Aqui em cima então eu importo os componentes que eu estou utilizando do Ionic até aqui, né? Aqui eu importo o meu provider de receita, do lançamento receita, né?
tanto o provider como a classe lançamento receita. E aqui eu preciso importar o provider do conta receita, porque eu preciso carregar as contas de receita nessa página aqui, tá? Eu tenho aqui um objeto do tipo lançamento receita, tenho o selected item, nós já conhecemos, tenho o array de itens, que vai carregar todos os meus lançamentos, tenho o array de contas, é algo diferente nessa página, porque eu preciso exibir as contas para o usuário vincular os lançamentos, tenho a operação, nós já vimos lá na conta de receita e conta de despesa, tenho os totais, a receber, recebido e geral, e tenho o mês-ano selecionado, a conta selecionada e o filtro. No construtor eu zero os totais, instancio um novo lançamento de receita, pego os parâmetros, quando o usuário navegar, selecionar os parâmetros, eu vou capturar os parâmetros aí, zero os meus arrays, configuro o meu filtro, né, já falamos bastante sobre isso aí. Aqui eu faço as minhas consultas. Minha primeira consulta é no lançamento de receita. Eu chamo aquele novo método do filtro que nós já explicamos. Carrego os dados no meu array. Configuro os totais, né? Faço a somatória nos totais. E aqui eu consulto os dados de conta de receita e carrego isso no array contas, tá? Add item nós já vimos, edit item e delete item já vimos, são métodos que nós já utilizamos no conta de receita. A diferença aqui é que eu estou utilizando os dois novos parâmetros, mês-ano selecionado e conta selecionada. O novo método filtrar é quando o usuário clicar no botão filtrar, então, a coisa mais importante aqui é eu saber que eu estou utilizando a operação 1, a operação de consulta, e também passar os meus parâmetros mês-ano selecionado e conta selecionada. Cancel é o mesmo esquema que nós já vimos anteriormente, save também e delete também, né? Apenas alterados aí para funcionarem com o lançamento de receita, tá? Então é isso. Esse é o nosso código TypeScript. Nós vamos agora analisar o código HTML do lançamento de receita.